bem, e para falar sobre esse episódio dos Estados Unidos, essa fala do presidente da República sobre voto impresso, vacina e vários outros assuntos, está aqui com a gente no estúdio da Panflix em São Paulo, a deputada estadual Janaína Pascoal. Deputada, muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Uma honra para a gente ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a honra do convite, cumprimento todos os participantes, desejo um ano com muita saúde para todos que nos acompanham. E eu venho, seguindo, lendo as análises sobre o que aconteceu nos Estados Unidos e tem algumas certezas que estão sendo veiculadas que me intrigam. Então, por exemplo, se eu fosse jornalista e tivesse acesso ao presidente Biden, eu perguntaria para ele o que mais ele gostaria que tivessem feito com os manifestantes, além de matá-los. Porque parece até as ordenações, Morra de morte para sempre, morra de morte natural. Mataram os caras. O que mais ele gostaria que fosse feito? Porque quando ele fez, coincidentemente, um pouco antes dele postar, eu tinha mostrado indignação no Twitter, porque ninguém se preocupou em questionar as mortes dos manifestantes. E quando ele fez a postagem, eu, vamos dizer assim, inocentemente, achei que a postagem dele ia na linha do que eu estava levantando, porque foi flagrante a diferença de tratamento. Não teve um protesto do Black Lives Matter, Black Lives Matter, do Black Lives Matter, em que tenha havido assassinato, que tenha havido uma reação tão violenta. Houve 4 mortes e também na sequência de um policial. Então eu queria entender do Biden, o que é que ele esperaria, o que ele queria, rajadas de metralhadora contra os manifestantes. Agora... E onde estão os defensores dos direitos fundamentais, da liberdade de manifestação, que quando é da esquerda, pode-se tudo, quando é da direita não se pode nada. E aí me chocou, ouso dizer, na mesma proporção, a fala do Trump. Entendeu? Porque essas pessoas morreram por ele. Ele, obviamente, não deveria referendar ou apoiar a invasão. Eu também não apoio. E não referendou, Agora... Você acha que ele abandonou? Completamente. Abandonou seus apoiadores. Ele se eximiu, entendeu? Chamou igualmente de bandidos. Então, agora, assim, é assustadora a diferença que se tem diante das indignações da esquerda e das indignações da direita. Eu queria perguntar para a senhora, deputada, o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro está batendo na tecla da questão do voto impresso, E não reconhece a vitória do Joe Biden lá nos Estados Unidos, como inclusive a gente mostrou aqui agora na matéria. Eu queria que a senhora pudesse fazer uma análise para nós, para o nosso ouvinte, nosso espectador, do que a senhora acha que vai ser a postura aí, o cenário do Brasil para 2022. A senhora acha que o que aconteceu nos Estados Unidos pode se repetir aqui? Eu não vejo um clima para acontecer algo parecido no Brasil. Com toda certeza, vou ser uma das pessoas que vou trabalhar para qualquer que seja o resultado, nós tenhamos transição ou manutenção serena. Mas por que não aconteceria? Qual seria a razão de não acontecer? Agora, o que a gente tem que ponderar? Porque também existe um costume, haja vista o jeito do presidente, a falta, vamos dizer assim, da ritualística do cargo por parte dele, existe um costume de desmerecer tudo que ele fala. É fato que houve mudanças na sistemática de votação nos Estados Unidos. É fato que houve duplicidade de votos. É fato. Eu não vou dizer que o resultado teria sido diferente, eu não tenho como afirmar isso, mas eu não tenho como infirmar. Não houve transparência. Então, que haveria elementos, pelo menos para uma auditoria, eu não tenho dúvida de que haveria. Então, quando o presidente diz, olha, essa revolta popular tem a ver com a insegurança do resultado, ele está com a razão. Nós, pelo amor de Deus, eu não consigo conceber a hipótese de adotar essa sistemática de voto pelo correio. Nós temos o sistema da urna eletrônica.
eu fui eleita com uma votação histórica, então seria uma incongruência eu dizer que não confio no sistema. Sim, o próprio presidente foi eleito com uma votação também muito significativa. Sim. Então, não deixa de ser uma incoerência ele viver atacando o sistema. Mas, por que não buscar um caminho com maior segurança, com melhores condições, né, para uma checagem da votação? Então, por exemplo, se eu tivesse que votar voto impresso ou não, eu votaria a favor do voto impresso. Perfeito. Vini, peraí, Adriles, só um minuto. Janaína, a gente acabou de anunciar aqui no primeiro bloco, né, do Morning Show que a Anvisa acabou de receber aí o primeiro pedido de aprovação emergencial do Instituto Butantan, que ontem anunciou a eficácia da Coronavac, a tão discutida e polêmica Coronavac, né, uma eficácia aí de 78% para casos ali de ambulatório e 100% para casos graves. Como que a senhora viu todo esse processo? Como que a senhora viu essa condução do Dória tentando trazer essa exclusividade da vacinação para São Paulo, todos esses embates que teve com o governo federal, com o ministro da Saúde, com o próprio presidente Jair Bolsonaro e essa proximidade agora, finalmente, de que a vacinação seja iniciada no Brasil? Olha, eu tenho convergências com o presidente, divergências, convergências com o governador, divergências. Entendo que ambos politizaram uma questão que haveria de ser técnica. Eu fiz uma reunião virtual com o Dr. Dimas Covas no começo da pandemia, no começo dessa história de Coronavac. Depois, mais recentemente, fui fazer uma visita ao Butantan, passei 6 horas lá dentro, não foi uma visita proforme, foi uma visita de imersão mesmo no laboratório, acompanhando a produção da vacina da gripe. No caso, a Coronavac está sendo envasada no Butantan, não está sendo produzida no Butantan, pelo menos por hora, ela vem pronta, ela é envasada, tem toda uma tecnologia. Então, eu acho que há pontos positivos, há razões para um lado e para o outro, né? Então, foi um movimento saudável querer trazer a vacina? Sim, não tenho dúvidas disso. Mas não me parece adequado querer dizer que a vacina é sua. Porque o Butantan, ele tem todo um histórico de tratativas com o Ministério da Saúde. Então, quando o governador abraça a vacina como sendo algo do governo, né, me parece que ele inicia uma briga desnecessária. Por outro lado, todos esses ataques ao presidente e ao ministro Pazuello me pareceram tanto quanto injustos. Por quê? Porque, gente, formalmente falando, somente hoje houve o requerimento formal do uso emergencial. Então, como poderia o Ministério da Saúde, como poderia a própria Anvisa ter agido de modo diverso? Sim. E, olhando legislativamente, existem normas prevendo que quando um medicamento, um insumo, uma vacina, um aparelho médico cirúrgico, quando ele é aprovado numa das agências internacionais, todo o trâmite é mais tranquilo aqui dentro. E é fato, pelo menos até ontem era, que a empresa chinesa não tinha feito a solicitação na China. Então, Mas quando o Bolsonaro, por exemplo, disse aqui na Jovem Pan também, quando iniciou toda essa discussão, que não compraria de jeito nenhum a Coronavac, por ser de um laboratório chinês, ele também não se precipitou um pouco e jogou dúvidas sobre esse processo? O que o presidente vem politizando o processo, me parece... Aquilo foi uma narrativa política. Inegável, entendeu? Só que a gente tem que olhar do seu ponto de vista técnico. É uma vacina produzida no exterior e no país de origem, a empresa responsável ainda não fez a solicitação. Exatamente. Então, por que eu, vamos dizer assim, estou confiando? Porque eu confio no Butantan, na história do Butantan, que não tem nada a ver com o governo nem com o partido. É uma história, entendeu? Institucional. E na Anvisa, né? A Anvisa também tem um histórico. Agora, eu queria que levantar um ponto que eu estou estranhando muito, que o governador não fala, o secretário da Saúde não fala, a imprensa não fala, eu já publiquei N vezes, que é o soro anti-Covid, que foi desenvolvido pelo Butantan. Né? Eu não compreendo porque não existe, né, o mesmo entusiasmo por parte do governador para com o soro que existe para com a vacina. O soro é 100% brasileiro. O soro tem a qualidade Butantan, que é referência na produção de soros na América Latina, né? E eu não vejo uma corrida para ter o uso emergencial do soro, eu não vejo a tomada dos procedimentos formais. Eu queria entender por que o soro é muito mais barato do que a vacina.
Então, acho que esse é um ponto que as pessoas têm que começar a discutir. E o soro, ele tem um aspecto muito positivo, porque a vacina nós vamos aplicar em pessoas sãs. Se houver efeitos adversos, a situação é muito mais grave. O soro, por princípio, vai ser aplicado em quem já está contaminado, né? Internado, seguindo de uma situação de média para gravidade. Então, já é uma maneira de tratamento. Perfeito. Adriles. Janaína, eu queria voltar um pouco uma questão que é fundamental, que eu acho que você concorda comigo, que é liberdade de expressão. A gente vê o presidente sendo praticamente banido do Facebook, banido do Instagram, censurado pelo Twitter, ele já volta totalmente adequado, adestrado a um discurso módico, progressista. Presidente dos Estados Unidos. A gente vê, desde 2016, pessoas mais conservadoras, mais liberais, tendo um espaço, sobretudo dentro da população, nessa praça pública que se tornaram as redes sociais. E a gente vê cada vez mais os donos das redes sociais, que se colocam mesmo como progressistas, censurando, cerceando essa liberdade de expressão. Quando você fala alguma coisa contra as diretrizes da OMS, quando você fala alguma coisa em relação à possibilidade de fraude nos Estados Unidos, a gente vê auditores, fiscais das eleições sob juramento, e nos Estados Unidos, se você comete perjúrio, você vai para a cadeia, sendo censurado no YouTube, no Twitter, no Instagram. Você vê uma reação, uma ditadura, você falou do duplo padrão, que 4 pessoas foram assassinadas e o Biden absurdamente fala de tratamento. Calma aí. Fala de tratamentos diferenciados. Peraí, Joel. Peraí. A declaração absurda do Biden falando de tratamento policial. Você pode fazer a sua pergunta, por favor? Não é um comentário, é uma pergunta, por favor. Você percebe que existe uma reação meio ditatorial de um tipo de progressismo que censura e cerceia a liberdade de expressão, sobretudo nas redes sociais? Na verdade, se eu puder fazer uma analogia, é como se a USP tivesse tomado conta das redes sociais. É isso aí. Né? O que eu vivenciei por 2 décadas dentro da USP é o que nós vivenciamos nessa nova modalidade de imprensa, vamos dizer assim. Porque nas redações sempre foi assim. Os intelectuais brasileiros são majoritariamente esquerdistas e como eles acreditam que a verdade é a concepção mais à esquerda, eles entendem que estão fazendo um bem calando os demais. Isso me assusta especialmente quando acontece nos Estados Unidos, que é a meca da liberdade de manifestação. Todos os nossos estudos jurídicos, em termos de liberdade de expressão, liberdade de manifestação, têm como raiz a Constituição americana, a cultura americana, né, a liberdade está em ouvir aquilo que você abomina. Então, no Brasil, nós não tínhamos muito essa cultura, né? Até pela vivência ditatorial da América Latina, não importa se é a esquerda ou a direita. Não é muito da nossa cultura essa liberdade total. Nos Estados Unidos era diferente. E nós estamos vendo, infelizmente, né, que essa mentalidade USP está tomando conta de tudo. Então, não me parece... Eu integrei aqui no Estado, né, a CPI das fake news, procurei fazer um contraponto durante todo o trabalho, mostrando que a própria terminologia fake news surge no mundo quando a direita chega ao poder. Sim. Porque até então, né, tudo que a esquerda falava era liberdade de manifestação. Quando a direita começa a se manifestar, e eu acho que hoje as pessoas já perceberam que eu tenho uma visão crítica também com relação a essa direita que está no poder, mas quando a direita começa a se manifestar, aí os instrumentos de contenção aparecem, aí as cartilhas das redes, das plataformas ganham força, aí a nomenclatura fake news surge. Perfeito. Bem, nós estamos aqui recebendo nos estúdios da Panflix em São Paulo a ilustre presença de Janaína Pascoal nesta sexta-feira. E a próxima pergunta é do nosso intelectual, que o Olavo de Carvalho adora, viu, Janaína? Joel Pinheiro da Fonseca. Ele não gosta muito de mim também, não. Mas de você é uma relação de amor e ódio. Tudo bem, Joel? Tudo bem, deputado. Olavo de Carvalho nos une, então. Deixa eu comentar primeiro, Adriles, eu te interrompi aquela hora só para fazer uma correção, tá? Não foram 4 pessoas assassinadas, não. Teve uma mulher que, sim, tentando arrombar uma porta, levou um tiro e morreu.
E os outros 3 morreram de emergências médicas sem relação com a polícia ter atirado neles. Perfeito. Então, Pergunta, João Pinheiro. Vamos lá. Teve um policial. Vamos lá, já também. passou essa pauta. E um policial morreu também. Vamos lá, a pergunta. Bom, deputada, eu estou olhando mais para o que está acontecendo no Brasil agora em reação, que para mim foi assim, um ato simbólico, vergonhoso lá dos Estados Unidos, na invasão do Capitólio, levaram bandeiras confederadas até lá para dentro, assim, um show de horrores mesmo. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente viu do nosso presidente Bolsonaro não só levantando dúvidas quanto à eleição americana, levantar dúvidas legítimas, não, afirmando com toda certeza que foi fraudada sim, e outra, ameaçando, dizendo que se não tiver voto impresso aqui, vai acontecer a mesma coisa. Esse tipo de ameaça não é demais? Não é algo inaceitável para vir no presidente da República, por mais que ele tenha o estilo pessoal dele, ok, mais solto, mas esse tipo de ameaça é outra coisa. Ele diz que tem provas de que as eleições foram fraudadas aqui no Brasil. Quando uma pessoa afirma que tem provas contra a justiça eleitoral, não deveria apresentá-las? E esse tipo de ameaça não é algo totalmente incompatível com um mínimo de republicanismo? Eu entendo que sim, Joel. Aliás, eu me ressinto muito desse estilo do presidente, porque tem grandes chances de ele jogar na lata do lixo uma oportunidade rara, da direita no poder, oportunidade pela qual muitas pessoas sofreram muito, eu especialmente, com todo o trabalho para afastar o PT do poder. E aí, quando eles chegam lá, ele não toma o cuidado, não faz o esforço mínimo para cumprir a liturgia do cargo, para observar essas regras mínimas. Então, por isso é que eu insisto, e daí sou perseguida por petistas e bolsonaristas, que são 2 grupos muito parecidos. O petismo também nunca entendeu que as regras eram para si. O Lula falava o que bem entendia, o que bem queria, discursos também instigando invasões dentro do próprio Palácio do Planalto. Eu sempre fui contra essa dinâmica, como sou hoje contra a dinâmica estabelecida, e daí, desde um primeiro momento, adotei uma posição muito crítica com relação ao presidente e sua forma, e a maneira de agir dos seus apoiadores. Então, quanto a isso, você tem absoluta razão. O que eu tenho que tomar o cuidado é de entender, isso tem muito a ver com o meu trabalho dentro da universidade, que nós temos uma sociedade plural, que existem os petistas com seu estilo, existem os bolsonaristas com seu estilo, e que eu tenho que dialogar com esses 2 grupos e outros tantos grupos com o mesmo respeito e com a mesma tolerância. E o que me parece complicado é que os formadores de opinião entendem a necessidade do diálogo com um grupo, que é um grupo complexo e intolerante, mas não entendem a necessidade do diálogo com outro grupo. Querem eliminar esse outro grupo. E eu faço um esforço para manter esse necessário e democrático diálogo com todos os grupos existentes. Por isso que eu insisto muito de sempre escrever: nosso país é plural e tem que continuar sendo. O período que eu pude conviver com o presidente, eu insisti muito com ele nesse ponto. Presidente, o senhor tem consciência que o senhor vai governar por um país plural, que o senhor está sendo eleito por uma pluralidade, e muitas vezes ele não mostra essa consciência, como os petistas também não mostraram. Esse que é o meu drama, entendeu? Por culpa deles, nós temos grandes chances de retroceder. Perfeito. Paulinha, como é que está a nossa hashtag Janaína no Morning? E se você tem alguma pergunta para a deputada? O pessoal está comentando aqui, inclusive as nossas caras, tem um caldo de cara aqui, você tem que estar sempre sorrindo, senão já acho que, sei lá, você está desconfiando de alguém, é uma coisa louca. Mas eu queria perguntar para a Janaína o seguinte, a respeito dessa vacinação na rede privada, porque eu vi que ela estava dizendo, por exemplo, que essa questão do Ministério de Saúde querer impor que, enfim, dê prioridade, aos mais velhos, enfim, de acordo lá com a priorização do Ministério da Saúde, ela não concorda com isso. Exatamente. Queria que ela falasse um pouco sobre essa possibilidade, como ela entende que poderia acontecer essa vacinação na rede privada. Sim, eu acho que são 2 pontos. A questão da prioridade, eu discordo dos critérios que foram eleitos, tanto pela esfera federal como estadual. Ontem, na live com o presidente, o próprio ministro da Saúde disse que as mortes estão ocorrendo 75% a partir dos 50 anos. Então, não me parece racional estabelecer 75 anos para iniciar a vacinação.
Penso que as missões mais expostas haveriam de estar na frente da fila. Profissionais de saúde, profissionais de segurança pública, profissionais da educação, até para que as aulas possam ser retomadas. E nós estamos com um problema sério de saúde mental de crianças e adolescentes. Então, professores vacinados na frente, nós poderíamos retomar a questão, né, o ano letivo de maneira mais normal, para que essas crianças não tenham problemas mais graves. Então, esse é um ponto, a prioridade. Outra questão é a vacinação pela rede privada, tá? Ontem o ministro disse que são poucas as vacinas disponíveis. Então, talvez o que ele tenha tentado dizer num primeiro momento é que ele quer que o Ministério tenha prioridade. Então, talvez essa seja uma outra questão. Mas vamos imaginar, o governo compra 3 vacinas e existem outras 3 no mercado. Ou essas 3 empresas que vão fornecer para o governo tem disponibilidade para vender para a rede privada. Eu entendo que essa movimentação da rede privada só ajuda o governo, né? Ajuda porque vai, vamos dizer assim, acelerar o processo de vacinação, ajuda porque as pessoas que têm condições vão poder pagar, e isso vai também tirar o ônus, né, do erário público, ajuda porque empregadores poderão também vacinar os seus funcionários, que muitas vezes são pessoas vulneráveis economicamente, precisariam recorrer ao SUS. Então, acho que tem que abrir a cabeça, né? A mentalidade está muito fechada. Essa ideia, não, ou todo mundo tem ou ninguém tem. Conforme os grupos vão começando, a chance da coisa andar mais rápido é melhor, entendeu? Então, é nesse sentido que eu tenho defendido essa vacinação pela rede privada. Perfeito. Deputada Janaína Pascoal, ouço bafafás políticos. Sabe o que é bafafá político, deputada? Aquela conversinha, né? Aquela fofocada básica de que a senhora poderia ter interesse em disputar o Senado em 2022. Não, mas aí não é fofoca, não. Eu falei mesmo. É real mesmo? É real mesmo? Eu falei. Não, mas calma, que eu tenho uma outra pergunta para fazer para a senhora. Exatamente, se a senhora responder sim, eu ia emendar essa pergunta. Tá. Em 2022, o quadro que se desenha para o governo do estado de São Paulo já tem mais ou menos aí algumas candidaturas. Então, a gente tem muito provavelmente o vice-governador, o Rodrigo Garcia, se o Dória sair a presidente, né? A gente tem o Márcio França, que já falou que vai sair de novo. Tem o Mamãe Falei, que fez 10% aqui na capital. Tem... quem mais? Quem mais falou? O Russomano talvez vá sair. O Bolsonaro deve ter candidato aqui. Se a senhora vai sair senadora, a senhora vai precisar estar em alguma chapa. Em qual hoje a senhora estaria? Eu tenho uma dificuldade para me encaixar a vida inteira, sabe? Eu tenho uma dificuldade, porque assim, passou a eleição, já foi um grupo significativo no meu gabinete me chamar para entrar nesse tal grupo. E é um grupo anti-Bolsonaro, de direita, mas anti-Bolsonaro. Eu falei, mas espera aí, e se o presidente fizer uma coisa certa, eu não vou poder elogiar? Não, você tem que escolher de que lado você tá. Não dá, entendeu? Eu nunca fui assim, nem de criança eu tinha grupo. Se eu visse uma coisa injusta contra alguém, entre aspas, do grupo do lado de lá, eu ia defender. Então, eu vou ter muita dificuldade para me encaixar, como eu tenho dificuldade para ter uma vida partidária. Foi muito duro ter que me filiar, sou defensora das candidaturas avulsas. Se a eleição fosse hoje, com esses candidatos, e aí eu falo respeitosamente a todos os que se habilitarem, se voluntariarem, eu votaria no Arthur. No Mamãe Falei. Sim, eu votaria no Arthur. Não votei no Arthur para a prefeitura, porque havia um candidato que eu entendia e entendo como mais preparado, que no caso é o André Matarazzo. André Matarazzo conhece São Paulo, sei lá, como a casa dele. Então eu não poderia negar essa situação objetiva, entendeu? Mas hoje, se a eleição para o governo fosse hoje, com esse contexto, hoje você estaria na chapa do Arthur, visto que é uma única vaga. Não, o problema não tem como estar na chapa. Porque, por exemplo, chapa. o Arthur, ele é um opositor. O Arthur hoje, e isso eu já conversei com ele, a gente sentou e conversou, porque eu falo muitas coisas assim, de maneira clara. O Arthur hoje é um antibolsonarista, radical, entendeu? Eu sou uma crítica do governo Bolsonaro, como sou uma crítica do governo Dória, mas eu não sou anti-Bolsonaro, nem anti-Dória, nem anti-Bruno. E se houvesse um gestor do PT que fizesse coisas boas, eu iria elogiar.
entendeu? Isso é muito difícil para a mentalidade do Brasil. Né? Então, não sei em que chapa eu votar. Por que concorrer ao Senado seria algo, vamos dizer assim, correto do ponto de vista do meu perfil? Porque a vida aqui na Assembleia, muito embora esteja me ensinando muito, eu estou produzindo muito, melhorando muitos projetos do governo, ela é uma vida que humilha muito. Porque a gente quer fazer muita coisa e dizem não é competência sua. Você garante, você conquista uma lei, o TJ derruba. Entendeu? Então, assim, é muita humilhação. Eu não aguento, sabe? Eu quero ir para um ambiente em que eu possa exercer com plenitude as minhas capacidades. Hoje, na Assembleia, por mais que eu me esforce, e eu sou muito atuante, pode perguntar para qualquer colega da direita ou da esquerda, eu vivo intensamente a atividade, né, de deputada estadual. Mas, assim, eu fico muito cerceada, entendeu? Por isso que eu pensei no Senado. Perfeito. Vini, para a gente fechar, por favor. Vamos lá, Janaína, porque você ficou conhecida aí como a rainha do impeachment, né? E aí todo mundo fica te pedindo impeachment de todo mundo, do Dória, do Bolsonaro. É um inferno. Todo mundo. A rainha do impeachment. Você não vai fazer o impeachment do Dória? Gente, você não vai fazer o impeachment do Bolsonaro? A pergunta que eu te faço é... Do presidente Jair Bolsonaro, que a gente sabe que tem muitos pedidos de impeachment lá na Câmara e até agora o Rodrigo Maia engavetou todos, né? A senhora viu algum elemento para fazer esse processo andar lá na Câmara, não? Não vi elementos, por enquanto, nem com relação ao presidente Bolsonaro, nem com relação ao governador Dória, muito embora tenha várias divergências e críticas duras com relação a ambos. Mas me incomodou muito, por exemplo, o arquivamento coletivo que o Alcolumbre fez com relação aos ministros do Supremo. É bem verdade que muitos pedidos já tinham meio que perdido o timing, talvez merecessem uma atualização. Mas há situações muito sérias acontecendo no âmbito do Supremo que mereciam um olhar mais técnico, que mereciam um olhar mais distanciado e que o Alcolumbre não tem condições, né? Na verdade, não teve altura, com todo respeito para o cargo que ocupou, ainda ocupa. Por isso é que eu tenho insistido com o pessoal do Muda Senado, que eles têm que procurar um candidato, seja do Muda Senado, seja alguém com pautas próximas, talvez com menos rejeição, quiçá a Simone Tebet, né, que fica ali num meio termo, para poder ter alguém com independência. O Senado é a casa mais importante da República. Tem que ter um presidente independente. Perfeito. Muito bem, tá aí. Janaína Pascoal foi entrevistada aqui ao vivo, em cores, nos estúdios da Panflix em São Paulo. Janaína, deixa eu te agradecer. Pô, eu que Contar agradeço. para as pessoas como é que aconteceu isso. A gente se encontrou no shopping. Eu falei, Janaína, vem aqui no Morning Show, vem fazer uma entrevista. Ela super aceitou de prontidão. Então eu quero te agradecer, Janaína, pela disponibilidade. Foi muito bom o papo aqui. E deixar as portas, mais uma vez, abertas do Morning para você voltar numa próxima. Valeu, Obrigada, Janaína. gente. 2021 com muita saúde para todos nós. Obrigada. É isso aí. Um abração para você.